Bem-vindos a mais um episódio do Pode Interessar, uma produção da Casa 44. Hoje a gente traz um assunto que, apesar de parecer distante, está muito conectado com os nossos pilares de arte, cultura, comunicação e criatividade. Afinal, falar do meio ambiente e sustentabilidade é também falar sobre como a gente vive, como a gente consome, como a gente se expressa, inclusive artisticamente. E nesse episódio, a conversa vai girar em torno dos desafios ambientais do Brasil e do mundo. A gente vai falar dos principais temas da COP30, que acontece em Belém do Pará. E para isso, a gente recebe aqui o Vitor Nascimento, pesquisador e professor da PUC Minas, doutor em Relações Internacionais e que, olha só, fez parte da delegação brasileira da COP28 em Dubai. Bem-vindo, Vitor! E também temos a Mariana Lima, pesquisadora em cultura do consumo, que também vai ajudar a gente a refletir sobre como as nossas escolhas cotidianas também moldam o futuro do planeta. A gente vai falar muito sobre política internacional do clima, o impacto do alto consumo no meio ambiente e a questão das terras raras em Poços de Caldas. E, claro, como o conhecimento, a arte e a comunicação podem inspirar quem sabe nas novas relações com o mundo, né? É isso, gente. Bem-vindos. Muito obrigada pelo convite. Também agradeço muito. Que bom, a gente fica muito feliz. Para começar, já vou começar com uma pergunta aqui para o Vitor. A COP30 em Belém acontece um momento de grandes desafios climáticos e políticos. Quais os principais temas que você considera mais urgentes? Pois é, a gente está num momento muito importante para a estrutura da política brasileira, da política internacional. COP30 é um momento assim de celebração, afinal de contas, são 30 COPs que já foram realizadas, né? Elas começaram ali em 1995, na Alemanha, e aí chegar agora no Brasil vem justamente com esse peso de que a mudança do clima está se agravando ao longo do tempo. A gente tem visto cada vez mais eventos climáticos extremos, né? Infelizmente, essa semana aconteceu agora no Paraná o caso do ciclone tropical que passou lá, né? Que é algo raro, mas aconteceu. E agora em Belém, o pessoal também tem acompanhado, né? Temperaturas extremas também. Então, cada vez mais a mudança do clima está se agravando, vai acendendo alerta para a gente. E aí a COP30 ela acontece nesse momento, que é preciso discutir isso. A gente teve também o caso do Rio Grande do Sul, no ano passado aqui no Brasil. E aí os principais temas da COP eles vão passar justamente pela questão de adaptação à mudança do clima, mitigação, como que as cidades podem se tornar mais resilientes para lidar com esses desafios. Então, todas essas questões estão aparecendo, né? E é importante pensar como que isso afeta o Brasil, como que isso afeta o mundo, como que isso vai afetar de formas diferentes os países também. Seria um pouco nessa lógica. Vários assuntos urgentíssimos, né, Vitor? E você participou da COP28. O que a gente pode aprender daquela edição em Dubai, né? Os desafios, entender os desafios que o Brasil vai enfrentar como anfitrião e o que mudou de lá para cá nessas questões. Pois é, Lídia, a COP28 foi assim, a maior COP em termos de quantidade de delegados que já participaram, né, mais ou menos cerca de 90, 100 mil pessoas, e aí agora essa é a segunda COP, a COP aqui do Brasil, que é em maior quantidade também de gente, né, cerca de 60 mil pessoas estão passando por lá, mas a de Dubai ela foi gigantesca, e ela aconteceu num momento também de bastante consternação em relação à mudança do clima, os países cada vez mais engajados. A gente estava ali em 2023 saindo de um processo também da pandemia, porque não teve COP em 2020, aí teve em 2021, em 2022, mas elas estavam bastante limitadas, muitos países não conseguiram participar. Então, a COP23 de Dubai, ela teve muita participação. E toda a logística do evento foi muito impressionante, porque como aconteceu num país que é um país árabe, né, Emirados Árabes Unidos, e eles se financiam basicamente com petróleo, eles têm muito recurso, eles têm muito dinheiro. Então foi uma COP bastante midiática, foi uma COP muito grande, muita gente foi para poder participar em Dubai, e a principal discussão estava justamente nessa contradição entre estar sendo realizada por um país que é bastante exportador de petróleo, e ao mesmo tempo ali é um debate sobre meio ambiente. Mas eu diria que um dos principais ganhos daquela COP, né, e eu pude observar isso ao caminhar nos pavilhões, né, acompanhar a atuação da sociedade civil, que é a minha agenda de pesquisa, os movimentos sociais, tem a ver justamente com a transição energética. Ao mesmo tempo em que a gente estava num país que é bastante exportador de petróleo, a discussão era como sair dos combustíveis fósseis, como é que você sai do petróleo, como é que você sai do carvão mineral. Então acho que Dubai tem uma dessas contribuições de contradição, mas de avanço para a discussão energética, que eu acho que a gente vai falar mais sobre ela, inclusive, né? Sim, nossa, muito interessante isso. E você
avalia que teve avanços nessas negociações internacionais, ou a gente ainda está preso a esses discursos e, enfim, essas temáticas? Pois é, eu gosto de pensar de forma otimista em relação a isso e acho que tem tido avanços, avanços lentos. Inclusive, recentemente estava tendo uma entrevista com a Marina Silva, né? Eles estão todos em Belém e ela falando disso, que o tempo da política ele é um tempo às vezes muito mais lento do que o tempo da mudança do clima, né? Então, os impactos climáticos eles estão se agravando, a gente está sentindo isso. Quando o evento acontece, depois muitas medidas são apenas de reconstrução, o que é muito importante, mas não resolve na prática, né, a causa do problema. Então, eu gosto de pensar de forma otimista em relação a, de 30 anos para cá, a política do clima tem avançado, mais países têm se engajado nessa discussão e atualmente, né, isso aí foi dados de agora também, cerca de 70% dos países que fazem parte da convenção, eles já entregaram a NDC, que é o documento que eles entregam para poder mostrar os compromissos. Então já temos uma sinalização boa agora para aqui em Belém. E do ponto de vista, então, de os países participarem da negociação, isso tem sido bastante importante. Cada vez mais esses eventos têm atraído a atenção, né, dos negociadores, da sociedade civil. Acho que para a gente poder estar falando de COP aqui hoje é porque isso ganhou o debate nacional no Brasil de alguma forma, né? Então, assim, eu fico otimista em relação a esses avanços. A gente ainda fica muito restrito ao discurso, realmente, isso ainda precisa melhorar. Mas em termos... Bonito, né? Um discurso bonito, pois é. E aí é o que a gente chama de greenwashing, né? Quando você tem esse verniz verde, é muito comum hoje em dia, muitas empresas fazem isso também, é algo que tem que ser considerado. Sem dúvidas. E tem uma questão que eu acho que é muito importante da gente conversar, de como que é simbólico isso está acontecendo no Brasil hoje, né, Vitor? A gente estava conversando até aqui antes de começar o podcast, falando assim, da simbologia disso está acontecendo no Brasil, num país que as pessoas estão lá sentindo o clima. A gente viu notícias ontem das pessoas sentindo calor e vendo como que elas reagiam mesmo nessa temperatura, tá num país tropical, e ver também a vegetação, porque às vezes a natureza fica num lugar tão abstrato para nós, né, Lid e Vitor, que eu acho que é importante a gente pensar nela de uma forma mais palpável. E eu acho que está acontecendo no Brasil é muito simbólico em relação a isso, da gente ver a natureza como algo pertencente, né, e junto aí na nossa composição do mundo, né, não como algo que a gente vai atrás para usufruir de recursos, explorar, né? Então é muito importante nesse sentido também. Com certeza, né, Maria? A gente tem um papel muito importante no mundo, né? E aproveitando esse gancho, né? Como que vocês avaliam a questão da governança ambiental, né? Do Brasil, os fóruns multilaterais, a retomada do Fundo da Amazônia, a questão de estar acontecendo aqui no Brasil, né? Pois é, e Mari toca num ponto muito importante que é o fato de ser aqui em Belém. Das 30 COPs, né, essa COP 30 que está acontecendo, apenas 4, contando com essa agora, estão acontecendo em países latino-americanos. Então é um fenômeno raro. A maior parte desses eventos eles acontecem no norte global, justamente porque são países que possuem recurso, né? Uma das principais conversas em relação a trazer a COP aqui para o Brasil era justamente em relação a isso. Será que o Brasil vai ter condição de sediar um evento dessa magnitude, com tanta gente, nos padrões que as Nações Unidas costumam fazer? Eu me lembro de assistir um painel da Janja, lá em Dubai, onde ela falava, olha, nós estamos um pouco assustados com a estrutura que eles fizeram aqui em Dubai, a gente sabe que não temos condição de fazer isso lá no Brasil, mas nem que a gente tenha que reunir debaixo da copa de uma árvore, vamos fazer o evento, né? Então, o que a gente está vendo é um pouco isso. Tem problemas de infraestrutura, tem problemas lá de logística, a questão dos hotéis, né, que dominou de alguma forma o debate também. Acabou que os preços reduziram um pouco agora nos momentos finais, mas está acontecendo e do que a gente tem conversado também, né, com algumas pessoas que eu acompanho, alguns amigos que estão lá, o astral dizem que está muito bom, sabe? A energia está muito boa. E isso é muito característico da liderança brasileira, porque nessas COPs que acontecem, né, em países do norte global, geralmente, às vezes o clima não é tão favorável à negociação, e aí o fato das vezes de as pessoas saírem do ambiente de negociação e ir para um outro ambiente informal para poder tomar um cafezinho, é nesse momento que a política acontece de fato. Então, assim, os bastidores, é ali que a mágica realmente acontece, e mais gente podendo participar, né? Mais lideranças da sociedade civil. No caso brasileiro, a gente tem muitos parlamentares, muitos prefeitos, governadores, que nunca tiveram acesso a esses espaços, não conheciam, hoje estão participando. É muita gente, muita coisa ao mesmo tempo, mas eu acho que isso mostra, assim, sinalizações positivas, e aí dialogando, né, só para complementar, você comentou, né, desses fundos internacionais, do retorno do Brasil ao Fundo Amazônia.
Isso é muito importante, porque é o principal debate, financiamento, né? Quem que vai pagar para a gente poder se adaptar à mudança do clima? Então, trazer o Brasil continuar participando desses fóruns. Agora a gente tem uma iniciativa nova também da presidência brasileira na COP, que é relacionada com o Fundo Verde, que é um fundo também para poder angariar recurso, para fazer transição energética, proteger floresta. Então, tem muita coisa acontecendo, né? E é importante manter nesse caminho, porque retrocessos atrasam, né? E aí vão comprometer a nossa vida. Acredito, assim, que, de fato, né, nessas últimas COPs a gente teve um avanço mesmo nessas discussões, né, principalmente inclusão dos países, né, latinos, né, nas pautas mesmo, e de pautas mais voltadas, pelo menos direcionadas para os âmbitos mais domésticos, com pautas realmente visando uma concretude maior. Pelo menos foi isso que eu senti, pelo menos nessa observância que eu venho acompanhando nos últimos anos. Então, é interessante também a gente ver esse movimento, por mais que exista esse descompasso entre a política e o meio ambiente, que eles não estão compassados, mesmo a gente, mesmo diante das dificuldades, a gente vê um caminho sendo traçado interessante aí dentro das COPs, né, Vitor? E mais gente participando, né, Mariana? Isso. Lideranças indígenas também, que antes não ocupavam esses espaços. Ali, a partir da COP de 2021, que foi em Glasgow, na Escócia, começou a aumentar bastante, né? Então, ali em Sharm el-Sheikh, no Egito, teve também. Dubai teve, né? O Brasil levou uma delegação que dos 1.300 delegados que o Brasil levou, 80 eram lideranças indígenas. E isso nunca tinha acontecido. Então, são sinais importantes também. Muito importante. E, Vitor, como que se avalia o acontecimento de ontem? Pois é, fiquei acompanhando e pensando muito que tem a ver com o processo de credenciamento, porque o processo de credenciamento para todo mundo ele aconteceu em meados ali de setembro, e aí quando ele apareceu, e a COP já está sendo agora, né, eles não tinham avisado que era obrigatório que tivesse passaporte para poder se credenciar, pelo menos para entrar na Zona Azul. A COP está sendo dividida entre duas zonas, né, pelo menos a parte mais principal das negociações, Zona Azul e Zona Verde. Na Zona Azul é onde acontecem as negociações que eles falam, né, negociações de alto nível, então estão chefes de Estado, teve a cúpula dos presidentes e chefes de Estado que aconteceu no dia 6 e no dia 7, e aí na hora de fazer o processo de credenciamento, somente quem tivesse passaporte podia fazer esse credenciamento. Então ali de cara você já coloca o impeditivo, né, para lideranças indígenas, principalmente quilombolas, do Pará, né, da região amazônica, que é um dos principais propósitos, né, você ter os amazônidas participando. Então eu acho que o que aconteceu ontem, né, claro que é uma coisa complicada, né, e a gente vai repudiar, evidentemente, violência, isso está tudo errado, mas reflete essa insatisfação, que é uma insatisfação histórica, inclusive, dessas pessoas, dessas comunidades, de não participarem desses processos. Acho que a gente tem que olhar também por esse lado. Isso. De estar nesse lugar realmente de possibilidade da proximidade, né, geográfica, e de ter essa medida de inclusão mesmo dessa população, né? Não só num debate político mesmo, que ali é uma região, né, importante para eles, debate político também, né, que a gente tem acompanhado, mas também de ter esse discurso sendo incluído nas pautas, né, de fato, né? E quando a gente fala de meio ambiente, eu acho que a gente tem que sempre levar em conta a estrutura que a gente tem de consumo, né? Essas relações que a gente tem com o consumo. E acho que a Mari aqui é especialista sobre o assunto, e eu acho que ela vai poder explicar para a gente entender mesmo como que acontece essa relação. Acho que é interessante a gente perceber, eu acho que a gente tem isso já, né, bem consciente, que existe uma relação direta entre consumo e meio ambiente, né? Mas vamos voltar alguns passos para a gente entender um pouco melhor esse preciosismo dessas duas palavras, né? Consumo e... Será que é consumo mesmo? Consumo, existe uma diferenciação entre consumo e consumismo, sabe, Vitor e Lídia? E é importante a gente fazer essa diferenciação para a gente entender o que a gente está vivendo hoje. Consumo existe desde sempre, é troca de bens, serviços, desde que a sociedade existe, a gente consome. No entanto, o que a gente vê hoje é um consumo exacerbado, né? E isso mudou esse tom dessa palavra para um consumismo, né? E quem vai trazer isso é o Bauman, ele é o rei de trazer essa diferenciação, foi o autor que pensou sobre isso, e ele vai nos dizer justamente que o grande mal do nosso século foi quando a gente coloca o consumo como centro da nossa vida. E é justamente o consumismo. Então, a gente deposita tudo, a nossa felicidade, em adquirir um bem, em comprar. E a gente pensa o tempo todo em adquirir bens. E não só. Existe um termo ainda que vai englobar tudo isso, que é a cultura do consumo, que é justamente a minha especialidade. Que a gente vai pensar hoje na nossa sociedade no hiperconsumo, na ideia justamente em que tudo que a gente vive está centralizado no consumo. Em adquirir bens,
em como que a gente vive, em performance, no que a gente consome em termos de redes sociais. Então, tudo isso, imagina, todo um mercado é arquitetado para que a gente possa consumir bens, consumir estilo de vida, consumir performance, tudo. Então, você imagina qual que é a conta que a gente paga sobre isso. A gente tem uma hiperprodução justamente para dar conta desse mercado. E a gente vai ter justamente uma sociedade que não vai dar conta de segurar todo, né, essa produção, porque ela não vai conseguir consumir também tudo isso. A gente tem um super consumo, mas também tem aí, né, uma parcela que é jogado para esse meio ambiente, né, com excedente que é jogado para esse meio ambiente, e isso é muito sério. Então, quando a gente está falando de meio ambiente, a gente está falando desse processo todo que foi intensificado nos últimos anos, principalmente, né? Então, acho que o primeiro ponto de partida que a gente tem que entender é justamente a necessidade de uma regulamentação desse processo, né? Eu acho que é o primeiro ponto de partida que a gente tem que pensar. E nisso a gente vai aí escalonando essa discussão, né? Porque não basta só regulamentar, né, essas empresas, né? Hoje a gente trabalha com um termo, né, Vitor, muito comum, que é da obsolescência programada. Os produtos hoje, eles têm tempo para durar. Então, será que a gente não poderia pensar um pouco mais nisso, justamente pensando no meio ambiente, né, numa durabilidade desses objetos, dos bens, dos serviços, para que a gente tenha justamente serviços e bens mais duradouros? Isso já seria um grande avanço, né? E essa hiperprodução também. Além disso, a gente pode pensar, e eu acho que é algo que a gente vai discutir um pouco mais, em aprofundar essa discussão, em como a gente pode pensar o consumo e minimizar esses impactos ambientais. Eu acho que o consumo é uma das frentes que a gente pode pensar em todo esse processo, mas ele é essencial, já que a gente está se pautando em todo um estilo de vida para a sociedade pautado hoje no consumismo. Interessante você falar isso, Mari, porque então não é uma questão individual da gente pensar assim, olha, eu tenho que consumir menos, né? Porque tem toda uma estrutura em volta da gente e a gente fica o tempo inteiro com aquilo, a gente é levado a... Por mais que a gente lute contra uma maré que vem vindo, né? Então é uma questão muito política e estrutural, né? Então vai ter que ter necessária, urgente, que tenha medidas mesmo, né? Públicas, né? E às como você vezes tá falando consumir também como um sinal de desenvolvimento, né? Pensar que a pessoa poder adquirir bens, né? Tá nesse campo, acho que no caso brasileiro é importante. Me lembrou um caso, Lidmari, que é a questão do conceito de antropoceno. Eu acho que isso dialoga de alguma forma, que seria meio que a era geológica em que a gente está agora. Eu digo seria porque ainda não tem um consenso propriamente, né? Mas ele teria se iniciado a partir da Revolução Industrial, que é quando o capitalismo ganhou justamente essa roupagem de um modelo de produção em massa, que é o que a gente está vivendo hoje, né? Você falou da obsolescência programada, então a gente tem aí, por exemplo, né, nossos celulares, e aí você já fica pensando quando que vai comprar o próximo, eles já são feitos para poder fazer isso, e aí nesse antropoceno o que a gente tem é o ser humano, o indivíduo, impactando fortemente o meio ambiente por meio desses padrões de consumo, né? E pensar como que a tecnologia, falamos aqui de transição energética, de transição tecnológica, ela vai reforçando esse modelo, né? Sem dúvidas. E a grande discussão também que é trazida, né, justamente pelos autores aí, a gente pensando também na COP, no dia a dia, é justamente a interferência do homem nesse planeta. Até onde? Qual que é o limite? Qual que é o limite ético também dessa interferência? A gente tem que conversar sobre isso, né? É uma pauta que não escapa a essa discussão, pelo contrário, está muito próxima, e a gente tem que pensar justamente em como a gente pode pensar de uma forma melhor esse consumo, né? Ou uma forma de regulamentar esse consumismo. E justamente ter dados, né, pelo menos alguns dados até existem, né, Vitor, mas levar esses dados para a população também e trazer isso em algumas pautas também educacionais, né? Uma coisa que eu penso bastante na minha tese, que eu estou pensando na cultura do consumo, é justamente na transformação crítica, no pensamento crítico que a gente tem que trazer como na própria via educacional das pessoas, né? As pessoas, elas têm que ter consciência mesmo, e essa consciência é uma consciência ambiental, um letramento ambiental, para conseguir entender qual que é o impacto do consumo, disso que eu vivo, do meu dia a dia, né? Ter um pensamento crítico sobre a minha realidade é essencial para a gente conectar o pensamento ambiental com o consumismo em si. Que desafio, né? Um super desafio. Ouvindo aqui, pensando que desafio. E o Vitor falou sobre a questão da tecnologia, né?
Tava pensando aqui, porque ao mesmo tempo que você falou da COP28, da tecnologia de transição energética, então a gente tem que ter tecnologia para trazer mais sustentabilidade, mas ao mesmo tempo tem que frear essa tecnologia para não gerar mais itens e bens para serem consumidos e novas coisas, que hoje o que você vê é que tipo, tem muita coisa, tem equipamento para tudo, enfim, cria-se mil maneiras de consumir, né? Então, assim, a tecnologia vai avançando e vai avançando isso também, mas ao mesmo tempo, talvez a tecnologia também possa nos ajudar. Como que a gente equilibra isso? Como que, né, lida com Eu acho que essa conscientização? eu tô olhando aqui pro Vitor, acho que o Vitor e eu, a gente tá pensando a mesma coisa, que é justamente a palavra que a gente não discutiu aqui ainda, que é sustentabilidade, que é uma grande tensão essa palavra, né, Vitor? Sustentabilidade, né? Eu vou deixar para você, Vitor, o que você pensa dessa palavra e como que ela se sustenta hoje nesse modelo econômico? Pois é, não sei nem se eu sou capaz de oferecer uma resposta para isso, né? A gente vai construindo, né, junto. E você falou de... Capaz, claro. Né? Pois é. Se alguém descobrir, inclusive, conta pra gente, né? É justamente por isso que eu brinquei, claro. Mas você falou de sustentabilidade, acho que a gente pode falar disso, de desenvolvimento sustentável, e eu vou acrescentar também a questão da justiça ambiental, que aí é um ponto de chegada, de alguma forma, dessa conversa, né? E aí, para a questão da sustentabilidade, acho que a gente tem que pensar que é um debate, especialmente a partir dos anos 80, que ganhou muita força, conceito de desenvolvimento sustentável, então isso está hoje, né? No mundo corporativo, inclusive, a gente tem aí as práticas de ESG, né? De Environment, Governance, Social, e como que isso está pautando muitas políticas, gente, Vitor, o ESG, né? Pois é. Melhor. Basicamente, da ideia de desenvolvimento sustentável e como que ela chegou, por exemplo, para a ONU, a gente tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né? Que é uma agenda que foi criada em 2015, ela tem 17 objetivos, e um dos objetivos tem a ver com o consumo sustentável, inclusive, né? Padrões de consumo e tudo. E aí, essa agenda da ONU, ela vai orientar políticas públicas dos países, né? Como que as prefeituras, como que os governos vão internalizando essas normas. E aí, como que isso chegou no mundo corporativo e cada vez hoje isso está mais presente, né? Nas empresas, em institutos também de pesquisa, justamente a partir dessa ideia de ESG, né, que seria Environment, Social Governance, que é meio ambiente, social e governança. Então são práticas sustentáveis que dialoguem, né, com não apenas a questão de proteger o meio ambiente, né? Então hoje não é suficiente você só colocar uma lixeira, fazer uma coleta reciclável, uma separação do lixo. Isso assim é importante? Se apagar a luz na hora que você sai do ambiente, a gente reduzir o tempo do nosso banho, com certeza. Mas é preciso ir além. E é preciso pensar em várias pautas que vão dialogar, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, né, igualdade de gênero, quando a gente fala da qualidade do ar, são questões que a gente pode não necessariamente identificar como diretamente relacionadas com o meio ambiente, mas tem tudo a ver, né? Se a gente está falando, por exemplo, de gênero, né, as mulheres são mais impactadas pelas desigualdades, da distribuição da questão climática. Você tem outros recortes também, como que as periferias sofrem mais também. Então, esses conceitos, eles vão dialogando com isso. Então, sustentabilidade é esse desafio, especialmente quando a gente pensa desenvolvimento sustentável. Se o desenvolvimento tem uma ideia de crescimento, de progresso, e sustentável tem a ver com estabilidade. É possível crescer, mas mantendo essa estabilidade, né? E é possível pensar em justiça climática porque os principais responsáveis pela mudança do clima, pelas emissões dos gases de efeito estufa, eles deveriam, então, ser responsabilizados para poder pagar pelo que está acontecendo. Se a gente pensa, por exemplo, né, o país que historicamente mais emitiu gases de efeito estufa na atmosfera, que são os Estados Unidos. Eles são os principais responsáveis. E na COP agora, pela primeira vez, a delegação não foi. Não tem nenhum representante lá. Então, volta e meia, né, eles saíram do Acordo de Paris durante o primeiro governo Trump, aí depois eles voltaram, agora saíram de novo, mas eles participavam das negociações. O que a gente tem visto agora é eles fora da negociação. Então, dificulta ainda mais essa conversa, essa conversa, sem dúvidas, né? E essa questão, até, você trouxe um ponto que eu acho que é realmente muito tensionado, né? Que é a questão do desenvolver, né? E como que essa palavra foi sequestrada mesmo dentro do nosso discurso. É uma palavra que ela circula, todas as palavras circulam, né? Mas ela foi uma palavra sequestrada mesmo dentro do discurso das empresas, né? Para a ideia de um desenvolvimento. Mas é um desenvolvimento desenfreado, né? Como que funciona esse desenvolvimento? Como que eu vou conseguir desenvolver
e, ao mesmo tempo, sustentar um meio ambiente que não é só para nós, mas para as gerações futuras, que é esse o conceito, né, Vitor, que a gente trabalha de sustentabilidade. E como que é difícil entrar na vida das pessoas para um debate ético, moral, mas você quer me privar de poder ter o que eu estou querendo ter, sendo que eu estou aqui lutando, trabalhando, né? Isso é difícil. É sempre uma discussão Aí muito... já volta naquela por isso estrutura do consumo, né? É uma discussão muito tensa, tensionada mesmo, porque a gente entra, né, nessa nebulosidade até mesmo de dados, do que quer dizer esse desenvolvimento e o que quer dizer essa sustentabilidade também, que situação, né? E como que a gente leva essas pautas aí para os ambientes mais íntimos, né? Conforme o Vitor comentou. E a Mari estava falando, né, sobre essa questão de educação ambiental, né? E como que a gente faz isso hoje, ainda mais com essa nova, não só a nova geração, mas principalmente a nova geração, como trazer uma educação ambiental, sendo que o tempo inteiro eles estão sendo bombardeados em redes sociais, consumo, influencers também, propagando isso, e bens e estilo de vida nesse padrão aí. Então, a gente já tem, né, os pedagogos, as pessoas que estão à frente aí dessas lutas mesmo, pedagógicas, pensadas em como inserir isso. Já tem muita pauta, muita cartilha sendo inserida dentro das grades curriculares. Então, a gente vê um movimento dentro desses educadores brasileiros querendo incluir. A gente tem também, né, eu acho interessante a gente citar as referências que nós temos aqui também dos povos latinos, né? A gente tem o Equador aí que inseriu isso até mesmo na Constituição equatoriana, né? Dos próprios direitos. Então, a gente também começar a incorporar isso, né, nas nossas grades curriculares, nas nossas leis, a gente passar a ver a natureza. E é uma grande questão que eu falo assim, a gente volta às coisas primeiras, sabe, Vitor e Lídia? Que às vezes vai parecer um pouco singelo isso que eu vou falar, mas que eu tenho percebido que são as coisas mais importantes. Da gente entender o lugar da natureza, não como esse lugar de exploração, e trazer isso para a parte educacional, como fazendo parte da nossa sociedade, né? Fazendo parte do nosso convívio, da importância dela, do nosso cuidado com a natureza, com a terra. E isso é um saber que nós temos, que a gente não precisa ir tão longe assim. A gente tem, né, com os indígenas aqui, a gente tem com os povos tradicionais, a gente tem com os povos latinos, e a gente pode ir lá beber dessas fontes, e já estamos fazendo isso através dessas incorporações dentro das redes escolares mesmo. Então, acho que uma via muito interessante para se pensar esse assunto é através da educação e através do que eu mais acredito, que é do pensamento crítico diante dessa realidade. Eu diria que, alinhando com o que eu já tinha comentado a respeito de não adianta só colocar uma coleta seletiva, que era muito comum em escolas também. Cada vez mais a educação ambiental tem que aparecer de forma transversal. Também não adianta você ter só uma disciplina sobre meio ambiente, que vai aparecer esporadicamente. Tem que estar em todas as disciplinas, né? Porque quando você coloca exemplos de matemática, exemplos para você poder aprender a gramática, com essa educação ambiental, que ela já vai estar na consciência, né, da pessoa que está em formação, uma formação crítica, inclusive, também, que é o que a Mari estava falando, faz muita diferença, né? Então, a educação ambiental aparecendo de forma transversal, e eu até adicionaria, hoje em dia, um recorte que é da educação climática, né? Tem até um projeto de lei da deputada Duda Salabert que é sobre isso, como que isso pode aparecer, e vai num campo também que é um desafio, que é a questão de como que o consumo está atrelado na nossa cultura, principalmente que é uma cultura ocidental, do mundo liberal, da nossa afirmação da identidade, né? Então a pessoa às vezes, eu quero ter tal coisa para poder estar bem na sociedade, quero ter tal celular, como eu tinha comentado, quero poder usar tal roupa. Então tem um desafio, como discutir a questão ética, como discutir a questão moral, como que você avança às vezes para uma liberdade individual de alguém que meus pais não puderam ter tal coisa, eu quero ter. Eu acho que, especialmente no caso da sociedade brasileira, isso é um desafio muito grande, né? Sem dúvidas, né? E a gente vê justamente essa questão do consumo. E o que me preocupa bastante é justamente os jovens, sabe, Lídia e Vitor? Porque a gente vê, né, eles sendo bombardeados o tempo todo em redes sociais sobre estilo de vida. E todos esses estilos de vida que a gente vê de comparação estão vinculados ao consumo, ao desejo de ter, né? E o desejo nosso, ele sai da onde? Da nossa cultura mesmo, né? E esse desejo de pertencimento, ele gera muito sofrimento, não só para os jovens, mas para todas as pessoas, né? Então, a gente vê um modelo de telefone, né? E logo já fica aquela ansiedade, eu preciso ter esse novo modelo de telefone, senão eu não vou pertencer a esse grupo de amigos que eu tenho, né, na escola. Então, isso é um motivo também de sofrimento que a gente tem visto, né? De todas as pessoas, né?
E aí que é a grande questão, a gente não pode depositar a nossa felicidade em bens materiais, em consumo, né? E isso é uma inversão de valores muito forte acontecendo na nossa sociedade. E a gente precisa discutir essas questões, porque são questões que também estão afetando a nossa saúde mental, de uma forma geral, não só para jovens. Olha que coisa, né? Como tudo está interligado. A gente falou no começo do episódio, né? Como aqui, que é uma casa voltada para cultura e arte, está interligado com essa questão do meio ambiente, que está interligado com essa questão social, até de inteligência emocional, senso crítico, né? E a gente falou num podcast que a gente teve aqui sobre cultura massificada, né? Então, o que é dado de maneira massificada. Então, essa falta de senso crítico que a Mari está falando, né? Que a gente está falando, ela faz com que a pessoa queira só consumir aquilo que é massificado mesmo. E o que tá aí, os influencers estão dando aí para os jovens e para todo mundo é uma coisa extremamente massificada. Então, a pessoa que vai saber ter senso crítico para avaliar ou para curtir aí uma coisa diferente na área artística ou cultural também vai saber ter esse discernimento quanto ao consumo, quanto ao meio E ambiente, né? Faz sentido? é uma questão até mesmo de, assim, de não culpabilização dessas pessoas, mas de compreender de como que é a arquitetura social, de como ela está sendo desenhada mesmo, né? A gente está colocando a sociedade num beco, né? Em que 90% das informações que chegam para pessoas, justamente isso que você está me falando, Lídia, dessas informações massificadas, altamente reproduzidas, né, assim, e massificadas, e as pessoas não veem outra saída. A arte, ela é muito potente, né, você traz esse assunto, é um assunto muito importante para a gente refletir, a gente pode refletir até mesmo dentro, né, do meio ambiente, pensar, porque é um local, assim como a natureza, assim como a arte, um local que a gente precisa parar. A gente precisa refletir, a gente precisa realmente ter o que nós não estamos tendo no momento, que é esse tempo, né? Que nosso tempo, ele está um tempo totalmente mobilizado pelo tempo do mercado, né? Pelo tempo do trabalho. Então, esses momentos, a natureza é até interessante, né? A gente cai justamente, novamente, nesse descompasso do homem, do tempo do homem e o tempo da natureza, né? Da gente ter que discutir sobre isso, que também é um tempo da arte, né? E eles são muito potentes para a gente pensar justamente nesse pensamento crítico e de consciência com o nosso meio, com a natureza e com tudo que nos envolve de uma forma geral. E, né, falando dessa questão do tempo, da natureza, né, e como as coisas acontecem, queria trazer um pouco para cá, para Poços e para nossa região. Eu acho que é um tema que ainda a maioria das pessoas, né, que não são da área, tem poucas informações sobre e gostariam de saber um pouco mais, que é a questão das terras raras, né, essa exploração das terras raras. O que exatamente isso tem despertado, né, de interesse econômico e geopolítico no mundo em geral? Lídia, isso é um dos debates assim mais importantes e que dialogam diretamente com o que a gente vive aqui na cidade, né? Então, para começar assim, é pensar o Brasil enquanto um país, né, colonizado por Portugal. O que foi Minas Gerais, a exploração do ouro. Então, a gente tem uma trajetória de exploração de recurso, uma trajetória de exploração de minério. E o que está acontecendo agora com as terras raras, né, que é até um termo interessante, porque nem tão raras assim, existem em alguma abundância em vários países, né, tem essas reservas. O desafio é você conseguir encontrar reservas em grande quantidade que vão ser mais fáceis de serem extraídas, né? E aí o caso de Poços de Caldas, que é algo que está acontecendo agora, tem a ver com isso, né, com a reserva que foi encontrada aqui, que a forma com que pode se extrair dessa reserva parece ser mais fácil do que em outros lugares. Então isso está atraindo muitos olhares para a nossa região. E no limite, né, o que são essas terras raras, esses minerais críticos? São justamente minérios que vão ser usados para colocar nos componentes mais importantes do nosso dia a dia de hoje, que tem a ver com bateria de celular, bateria de carro, tudo da transição energética. Então a parte toda dos fios, dos chips que estão sendo construídos para você poder colocar nos novos computadores, né, em sistemas operacionais também.
Então, isso tudo é muito importante. Ao mesmo tempo que a gente está falando, né, eu comentei aqui da questão do petróleo. Não é para se livrar do petróleo, mas qual que é o custo disso? O custo passa pela questão das terras raras. E aí, atualmente, né, o país que tem a maior capacidade de exploração de terras raras no mundo é a China. Cerca de 80% das reservas já encontradas, a China tem algum tipo de contato, algum tipo de ingerência. E então tem tecnologia, né, tem avançado muito em relação a isso. E tem feito muito isso no continente africano, tem feito isso também aqui na América Latina, em vários lugares, né? Tem na Argentina, tem aqui no Brasil. Eu destacaria, por exemplo, né, as reservas de lítio que estão sendo encontradas e exploradas agora no Vale do Jequitinhonha, que são muito importantes, para além do que está acontecendo em Poços. Então, isso está acontecendo, é um desafio, as pessoas estão tentando entender como lidar com isso, os vários atores que a gente fala, né? Como é que as prefeituras lidam com isso, como que o governo brasileiro lida com isso. Acho que tem um elemento importante para a gente colocar também, que é a Política Nacional de Transição Energética. É uma política do ano passado, de 2024, isso não existia ainda. A gente tem política de meio ambiente, política do clima, mas de transição energética a gente não tinha. E aí, como que o Brasil defende esses recursos? Como pensar a soberania brasileira? Né? Tem o desafio que é, vamos explorar? Ok, como? A qual custo? Quem participa? Quem ganha com o processo? Quem perde com o processo? Então, terras raras tem a ver com isso, né? Não só no Brasil, no mundo todo, mas eu acho que dialoga com o que a gente está passando aqui. Tem uma grande questão disso, né, Vitor e Lídia, que é justamente, né, essas informações, que eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar sobre isso, e como que a sociedade civil participa também desses debates, né? Eu acho que é um assunto público, né? É um assunto que merece justamente... Tem que ser, né, Vitor? Você que pesquisa justamente esse assunto, pode até falar um pouco melhor, necessidade da gente trazer essa clareza nessas informações, né? E de trazer a população para discutir próxima, né? Desse debate também, que é não só Poços Caldenses, mas também do Brasil e do mundo, né? Pois é, isso é difícil demais, porque a gente estava comentando, né, Lídia, como que meio ambiente, as pessoas às vezes vão se engajar pouco. A gente tem tido agora com a COP muita cobertura midiática, isso ajuda bastante. Então, assim, a pessoa ligou a televisão, está falando sobre isso, você sabe que está acontecendo alguma coisa. Mas o custo para você poder se engajar, até lá a pessoa precisa pegar 1, 2 ônibus para poder ir para o trabalho, precisa trabalhar, que tempo que ela vai ter para ficar preocupando com essa questão, né? E aí, na hora que a gente entende como que isso dialoga na nossa vida, na hora que a gente entende como que daqui a alguns anos isso pode virar uma poluição, virar algum gás tóxico que vai chegar na nossa vida, aí sim a gente entende que toca na nossa vida. Mas ainda fica um outro desafio que é um problema do futuro, não é um problema de agora, né? Então, como que a gente explica, como que a gente faz as pessoas entenderem que esse é um problema que é do nosso dia a dia? E a gente cai naquela questão que eu comecei falando sobre ela, né? De sempre a gente ter essa abstração, a gente não... Parece que sempre está longe, parece que é um dia que não vai chegar, é algo, é para agora, as pessoas não sabem, né? As mudanças climáticas. E as pessoas às vezes vivem assim, vai fazer uma alteração de 1,5 graus, mas se no meu dia altera 10 num dia só, será que isso vai alterar o meu dia a dia mesmo? As pessoas não sabem, elas não sabem os efeitos disso. Uma coisa é o clima, outra coisa é o tempo. Outra coisa é o tempo. Então, fazer essas diferenciações e explicar sobre isso, a parte educacional, acho que comunicacional é essencial. Com certeza. E a gente vive num país que a maioria das pessoas estão sobrevivendo, né? Exato, você não tem tempo para poder preocupar com isso. A pessoa não... Assim, o dia a dia dela é complicado. Então, precisava que a informação fosse muito mais didática, né? Abrangente para todos. E hoje a gente tem muita desinformação. E, por exemplo, em Poços, né? Assim, a gente mesmo tem pouca informação de todos os lados, assim. Também acho que por ser uma coisa um pouco mais nova, né? Ainda tem muitos estudos, imagino. Mas em Poços, assim, os impactos socioambientais aqui, né? Questão das águas, tudo isso. Como vocês avaliam isso? A gente tem uma questão social também, né? Na questão climática, né, Vitor? Vou só dar um pontapé nessa discussão. A gente tem as zonas mesmo que serão mais sacrificadas quando a gente pensa, né, em questão ambiental. E a gente também vai pensar isso também em Poços de Caldas. Quem serão os mais afetados? A gente também tem essa discussão social, né? A gente vivenciou algumas coisas que aconteceram no Brasil. Então, eu acho que tem uma questão social também, como você disse, Lídia, que perpassa essa discussão, que também tem que ser trazida, né, para a discussão, né, Vitor? Com certeza, Mari. E a água é essencial. A água, ela é, assim, muito importante,
O Brasil tem água em abundância, nossa matriz energética ela é majoritariamente composta por água, né? A gente tem muitas usinas hidrelétricas, temos tido avanço com outras fontes também, mas para pensar a questão da exploração de terras raras, e especialmente aqui no nosso caso, né, a região ela é muito favorável também por possuir muita água, né? A gente tem bacia hidrográfica e gasta muita água nesse processo. O tipo de mineração que se faz geralmente, né, em países do sul global, países em desenvolvimento, é um tipo de mineração diferente do que é feito em países desenvolvidos, que são minerações muito mais fechadas, contidas, para que não tenha contaminação de lençol freático. Aqui é muito comum que isso aconteça, né? Cito o exemplo, por exemplo, de Serra Pelada, que eu acho que é algo que está no imaginário brasileiro, que aconteceu no Pará, e como que hoje, basicamente, o que tem? Em algum momento eles foram furando, encontraram um lençol freático, virou um lago, e é um lago contaminado, né? Então, assim, quando que aquilo ali vai voltar a poder estar apto para algum tipo de uso? Dificilmente isso vai acontecer. Então, justamente por causa da contaminação com mercúrio, que é o que eles usam para poder fazer essa separação desses minerais também. Então, aqui em Poços de Caldas, a questão da água ela é muito importante, e eu diria que a água ela é um dos principais recursos para a transição energética, porque quando a gente pensa, inclusive, na questão de inteligência artificial, acho que volta e meia a gente recebe alguma notícia de que você está gerando lá aquela imagem de inteligência artificial, provavelmente está gastando 1 ou 2 litros de água em algum lugar, e está gastando de fato. Mais e mais a gente tem os data centers, né? Porque todos os nossos dados, no limite, esse vídeo que a gente está gerando, esse conteúdo, ele vai estar armazenado em algum lugar, e para ele estar armazenado, a gente precisa de água para poder resfriar, né? Então, o Brasil, ele é uma liderança nisso, é um país do futuro para poder pensar a questão de água, mas se a gente também não adotar uma postura de cuidado, de proteção em relação a isso, vamos ter um desafio enorme, né? Até quem tiver interesse, a gente trabalha com uma pesquisa, que é um projeto que chama Águas Transfronteiriças, e aí na nossa pesquisa, a gente tem site, tem Instagram, falamos lá a respeito de bacias hidrográficas compartilhadas, como é que você protege esses recursos. Então, tudo para dizer que a água é tudo, tudo. A água é tudo mesmo. E, assim, chega a ser um pouco assustador, né? Pensar sobre isso, mas, de novo, né? Aquele mesmo desafio, equilibrar as coisas. É possível equilibrar isso, né? Essa necessidade de ter esse desenvolvimento econômico, que eu acho que é uma coisa que não tem como a gente falar assim, ó, não parou, né? Não vai se desenvolver mais. E essa preservação ambiental, preservação principalmente da água. Especialmente quando a gente pensa assim, no caso brasileiro, Lídia, a gente não pode negar que boa parte da população brasileira ainda vive em situação de pobreza, por mais que a gente tenha saído recentemente do mapa da fome, o que é uma conquista muito importante, mas ainda tem gente passando por isso, tem muitas desigualdades, então todos esses problemas eles estão aí, são problemas do dia a dia, assim como a questão ambiental, e muitos desses problemas estão tocando a vida das pessoas, né? Então, como você comentou, tem muita gente que só está sobrevivendo, né? E a gente não quer isso. Tem até, dialogando com a arte, né, algumas canções que vão trazer justamente isso, né, gosto particularmente do Gonzaguinha, né, de como que é pensar essas questões da vida e tudo, para além de só sobreviver. E aí, no caso brasileiro, como que as terras raras, esses recursos, a gente precisa tentar realmente encontrar esse equilíbrio, e eu diria que esse equilíbrio é difícil, mas que vai depender da participação popular, né, então as pessoas precisam saber as informações, né? E eu diria que é importante que a gente tenha, por exemplo, comitês para que isso seja discutido. As pessoas vão querer participar disso? Aí é outra questão. Se alguém vai poder ir, se vão ter representantes, assembleias, mas quanto mais a gente tiver participação, que seria até essa ideia de participação política, das pessoas poderem se organizar em movimentos, isso foi feito para que as pessoas participassem. Qual que vai ser o resultado? Aí a gente vai ver. Mas que tem que ter participação política, isso é essencial. E também lançar para a sociedade, né, Vitor? Acho que uma ideia muito importante. A gente teve recentemente a questão das queimadas, né? E algo que me chamou atenção foi justamente o nosso senso de comunidade, né? Então, acho que a gente tem que resgatar alguns valores que são essenciais. Quando a gente está falando tanto de água, de meio ambiente, de uma forma geral, a gente tem que pensar no senso de comunidade, né? Não mais no senso individual. O que eu posso fazer sobre isso, né, sozinho? Parece que a gente se sente muito impotente, todos nós, né? Mas quando a gente pensa em sociedade, a gente pensa em outros modos de vida, em outras formas de se pensar esse planeta também, né? Porque fica parecendo esse beco sem saída que você falou. Mas eu acho que é muito importante, a gente já tem outros modos de se viver. Será que esse horizonte nosso não é um horizonte muito limitado para a gente pensar o mundo? Então, a gente tem que pensar outras saídas, e saídas que sejam
essencialmente coletivas. É isso que a natureza pede para a gente. Pois é, economia circular, né? Como que você pode pensar em outras formas. Tem um outro artista plástico que eu adoro, que é o Vic Muniz, que ele trabalha com processo de reciclagem e tem um documentário extraordinário que chama Lixo Extraordinário. Eu recomendaria Maravilhoso. também, que dialoga totalmente com o que a gente Nossa, está falando. ele Você é um entende pouco... muito disso, né, mano? Padrão de Aham. consumo, então. Uhum. É. Acho que a participação popular é muito importante e também, talvez a gente tirar um pouco também da nossa cabeça essa questão. Ah, porque o governo e os políticos, lógico, né? Depende disso. Mas eu acho que a gente não tem ideia, ou a gente esqueceu, né? Não é que a gente não tem ideia. Acho que a gente se esquece o poder que a gente tem quando tá com esse senso de comunidade aflorado, né? Se a gente for ver na história, quantas revoluções, quantas coisas aconteceram a partir da junção ali da população e da comunidade. Mas para isso tem que ter algumas pessoas precursoras ali, né, que comecem a fazer esse movimento. A gente tem que pensar em outros modos de vida, a gente tem que pensar em outros modos de realmente se relacionar com a terra, com a água. Acho que isso é essencial. Eu gosto de voltar às coisas primeiras, né? Eu sempre falo sobre isso. Eu acho que quanto mais eu estudo, mais eu me volto às coisas primeiras. Ética, como a gente se relaciona, empatia, nosso senso de comunidade. Isso tudo é essencial. Isso tudo, a educação, a nossa forma de se relacionar, é essencial para a gente pensar esses assuntos. A gente pensa em todas essas políticas, mas lá no fundo a gente, né, no princípio, no início de tudo, a gente está com essa discussão, com essa pauta, que é muito importante, principalmente uma pauta que está assentada aí numa questão ética do viver em comunidade, de onde a gente coloca a natureza. Eu volto sempre para essa questão, porque para mim é a grande questão, a grande luz para a gente pensar essa discussão, essa pauta, né, também. E vocês acham que a gente tem algo a aprender com as experiências internacionais, tanto em lados positivos quanto negativos, tanto em questões de políticas ambientais, quanto nessa questão que a Mari está falando da questão mais sociológica e ética da coisa, né? Com certeza. Nossa, Lídia, eu fico pensando que... Que a gente acabou indo muito para a questão do Brasil. É global, mas eu acho que aqui a nossa educação é muito baixa, né? Então, até esse bom senso vem dessa educação e talvez a gente possa aprender algo. Pois é, e eu diria que a gente precisa também aprender algo de umas culturas que estão muito próximas das nossas, porque às vezes a gente acaba ficando se inspirando muito em países europeus, né? Eu diria, por exemplo, os países nórdicos, Finlândia, Suécia, Dinamarca, que são países com altos níveis de desenvolvimento, que possuem, né? Vou dar o exemplo aí da Suécia, que é capital Estocolmo, e a gente tem a Greta Thunberg, que é uma liderança indígena, uma liderança ambientalista, perdão, que é de lá, e ela ao ter educação ambiental na escola, ela ficou sensibilizada e por isso ela começou a se mobilizar. Isso em 2018, né? Fez aquele movimento que chama Fridays for Future, sexta-feira pelo clima, e eles estão se engajando, né, com essas lutas. Mas a gente tem outras representatividades aqui na nossa região, no Brasil, em países andinos, em países da América do Sul, que podem nos inspirar bastante. A gente tem várias lideranças também que ajudam a pensar criticamente como que a gente pode se comportar. Comentei aqui da economia circular, né? A gente tem também as práticas de bem viver, né? Então, outras estruturas alternativas ao modelo do capitalismo, a esses padrões de consumo, como é que você se relaciona. A gente tem uma liderança indígena importantíssima no Brasil, que é o Ailton Krenak, também. Sem dúvidas, né? Pois tá com a exposição dele em São Paulo agora. Tá tendo lá? Acho que tá tendo, né? Maravilhosa, sim. Nossa, aí, ó. Muito bom. Que é uma super liderança. Com um caderninho aqui pra ir anotando tudo. Depois ele é uma referência, depois você né, passa pra tudo, gente, Vitor. sem dúvida. E eu acho Os livros dele, sabe, né? Eu acho que é muito interessante a gente discutir aqui também a ideia do conhecimento, né? A gente tem uma ideia do conhecimento, a gente aqui é acadêmico, né? E eu acho que uma desconstrução que eu fiz bastante, foi muito forte para mim, foi justamente de diferenciar o conhecimento do livro, do artigo, da sabedoria. Sabedoria é algo vai muito além desse conhecimento científico, de tudo isso. Essas pessoas, elas nos ensinam bastante sobre como lidar com o meio ambiente, com a terra, através da sabedoria, né? Que é quem tem contato. Que é quem tem contato direto com a prática, com o dia a dia. Com a vivência, né? Com a vivência. Saberes ancestrais mesmo. É isso, alargar isso também, né? E isso é uma forma da gente incorporar isso no nosso dia a dia, né? Com certeza. Então eu diria que a gente tem que olhar para várias práticas, né, bem-sucedidas de como cuidar do meio ambiente, proteger. Muitas delas envolvem muitos recursos,
mas outras delas são muito simples. Então a gente tem projetos, por exemplo, que estão acontecendo aqui na Amazônia, né, em biomas como o Cerrado de conservação, que é basicamente a mobilização de uma comunidade para que, em vez da comunidade, que às vezes era uma comunidade extrativista que estava derrubando, essa comunidade ela vai participar agora para poder manter a floresta de pé. É só deixar a floresta lá. Então essas experiências têm tido bastante sucesso, né? Você consegue deixar o carbono concentrado ali na atmosfera e isso no coletivo, no conjunto, melhora a posição do Brasil e tem um benefício social, né? Então essas práticas, elas estão muito mais próximas da gente do que a gente fica imaginando. Às vezes a gente não precisa, né, ir tão longe para a gente trazer referências tão ricas para como a gente pode lidar aí com a Terra, né, de uma forma geral. Fica aí um convite, então, para pesquisar mais sobre o que está acontecendo, né, em torno da gente, né, e tá mais perto. E pensando agora, né, voltando, não saímos do tema, né, mas pensando muito na COP mesmo, 30, né, o que o Brasil vai precisar priorizar aí até 2030 para cumprir com todos esses compromissos climáticos. Pois é, Lígia. E 2030 já está logo aí, né? Agora só falta 5 anos. Qual que é o principal desafio do Brasil, né? Quando a gente pensa, emissões de gases de efeito estufa, gás carbono, gás metano. Nosso principal desafio é a chamada mudança do uso da terra. E o que é isso? Isso aí é desmatamento. Desmatamento, queimada. Então, vários países têm várias questões, né? Eu diria assim, por exemplo, Estados Unidos e China, o que eles estão contribuindo negativamente para a questão climática? É basicamente queima de fontes de combustíveis fósseis. Estão queimando muito carvão mineral, bastante petróleo. Esse não é o nosso caso. A gente tem essas questões, mas em menos quantidade, né? O que é o nosso grande desafio? Desmatamento, queimada. Então, o Brasil, no século XXI, a gente teve um momento importante ali entre 2004 e 2012, com uma redução muito boa em termos de conseguir controlar, né, o desmatamento da Amazônia. Depois a gente teve um retrocesso em relação a isso, então você precisa de fortalecimento das políticas ambientais, os órgãos de proteção ambiental, IBAMA, o ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes, eles precisam participar ativamente desses processos. E aí, nos últimos anos, a gente tem tido uma melhora bastante importante também. Então, o Brasil está chegando nessa COP agora, participando disso, entregando um resultado positivo em direção a isso, né? Então, eu diria que o que o Brasil tem que fazer, o que é sucesso da contribuição brasileira para a questão climática, deixar a floresta em pé. Seria isso. Não piorar. Não, pois é. Deixar. Gente, assim, qual a última mensagem que vocês deixariam, né, para as pessoas se envolverem mais na pauta ambiental? Acho que vocês trouxeram muitos nomes de pessoas, de projetos, de coisas que inclusive acontecem, né, aqui em volta. O que vocês acham que seria interessante? Por onde começar, né, para ter essa educação mesmo, essa educação ambiental, né? A gente já começar a se conscientizar mais. Eu sou né, entusiasta do pensar local primeiro, né? A gente já tem algumas medidas aqui, né? Algumas iniciativas e incluir dentro aqui desse pensar local para a gente ir mudando a partir de um pensar aqui de Poços de Caldas, dentro das pautas, das ações civis públicas que acontecem na cidade e de levar isso para as escolas, né? E de fazer um movimento que seja local e ir escalonando esse movimento, né? Eu acho que é um bom movimento de início para a gente pensar em inclusão. Claro que há outras medidas, né? E, claro, voltar a essas questões que são essenciais da gente pensar a natureza, que aí, para mim, está na base educacional também. Pois é, e você falou de pensar local, é pensar globalmente, pensar localmente, agir globalmente. Essa frase é conhecida, né? E complementando, assim, eu diria que é o que a gente conversou. As pessoas estão no corre do dia a dia, né? Não vai ter tempo, às vezes, para poder... O que eu posso fazer pelo meio ambiente? Estou falando aqui das pessoas reunirem em assembleia, comitê. Isso dá trabalho, isso demora, isso gera... tem um custo, não é fácil. Eu diria que na individualidade de cada um, como cada pessoa pode contribuir, pode começar a se sensibilizar em relação a isso. A gente falou alguns livros aqui, alguns nomes, quem tiver acesso a algo desse tipo, um filme que você assiste, ou uma notícia que você vê, como que você se sensibiliza, essas práticas pequenas, né? Apagar a luz, reduzir ali o tempo do banho, parece pouco, mas no coletivo é importante. E ir se sensibilizando, como que a gente vai educar as próximas gerações,
como que a gente traz isso para além do ambiente escolar, que é fundamental, mas também para as casas. Porque não adianta só a escola fazer uma coisa e chegar em casa, não tem lá uma separação do lixo, algum comportamento nesse sentido. Então eu diria que é importante, assim, que isso vai entrando no tecido social brasileiro, como várias outras práticas já entraram, a gente muda o nosso comportamento constantemente. Olha o que as redes sociais fazem conosco hoje. A gente não conseguiu ir se adaptando, então que a gente também se adapte a ter meio ambiente como uma pauta transversal no nosso dia a dia. Acho que seria um pouco isso. Muito bom, gente. Vitor, Mariana, muito obrigada pela presença, pelas reflexões. Foi riquíssimo. E fica o convite, né, para todos nós repensarmos, né, essa questão ambiental não como uma temática isolada, né, paralela, que ela esteja em conjunto como a gente vive, como sociedade, integrada na nossa cultura, na nossa comunicação e principalmente nas nossas escolhas, né? Sem dúvida. Obrigada, pessoal. Obrigado a vocês, Obrigada tá? pelo Prazer. convite. Até o próximo Pode Interessar.